Olá, eu sou o professor Iron Dantas. Nós vamos agora apresentar uma série de aulas onde nós vamos aprender como trabalhar o R na disciplina de estatística. Mais especificamente, nesse caso, na disciplina de estatística experimental, do curso de Ciências Biológicas da UERN. Então, vamos iniciar a, a segunda aula, porque a primeira, na verdade, nós apresentamos como baixar e como instalar o R no computador. Então, dando continuidade, nós vamos chamar essa série de Eu Uso o R. Nós vamos hoje aprender como calcular, né, como fazer no R, né, as medidas de posição, que é a média, a mediana e a moda, e também as medidas de tendências de dispersão, né, que são a variância, o desvio padrão, o erro padrão da média e o coeficiente de variação. Então vamos abrir o R para que nós possamos trabalhar diretamente na tela do R. Aqui nós já estamos com a tela do R aberta. Eu vou abrir um novo script, porque eu posso trabalhar aqui nesse script aqui, e eu já tenho, já preparei o meu script para facilitar a aula. Então, vou dar um Ctrl V aqui, e aqui já estão todos os comandos. Eu vou falando cada comando para facilitar o entendimento. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, então, bom, deixa eu explicar primeiro. O script que está aqui do lado direito, né, é onde estão os comandos, né? Esse script aqui é como se fosse um bloco de notas e ele não vai fazer nada, não vai fazer nenhuma ação, apenas está aqui. Então, eu posso colocar o cursor aqui em cima de cada linha e à medida que eu clicar na tecla Ctrl e R ao mesmo tempo, então essa informação passa aqui para o console do R e aí sim o R vai fazer as suas ações. Quando eu coloco esse hashtag aqui e o que eu escrever depois, o R só vai entender que é um comentário, então ele não faz cálculo, não faz nada a respeito disso. Então aqui eu coloquei que nós vamos iniciar limpando os dados, porque se tiver alguns dados e o R pode começar a utilizar os dados que já existiam. Então, para limpar os dados, nós utilizamos esse comando aqui, o rm, abre parênteses, list igual ls, abre parênteses, e fecha parênteses novamente. Sempre é dessa forma, nunca muda, então você já pode deixar no script isso marcadinho aí, isso escrito, que vocês vão sempre fazer isso daí ao iniciar o R. Então, nós vamos criar os vetores. Então, eu vou explicar aqui o que é vetor. Então, eu estou só colocando aqui sempre o hashtagzinho, que é um comentário. O vetor é o seguinte, nós vamos atribuir a esse vetor, que vai ser o nome que eu vou dar para essa minha série de dados, aqui eu chamei de A, né? Eu poderia colocar qualquer nome, qualquer letra, eu posso colocar qualquer coisa aqui, eu chamei de A. Então, você A igual, esse C sempre vai aparecer, que vai ser o meu conjunto de dados, né? Esse C, na verdade, no R significa concatenar, mas eu prefiro chamar de meu conjunto de dados. E eu vou abrir parênteses e escrever aqui os meus dados. Veja que os meus dados são 3, 2, 8, 9, 3, 4 e 5. E eles estão separados por vírgula. Se tiver número decimal, seria, por exemplo, 3,1, eu colocaria 3,1, aí vírgula, o seguinte número. Porque a vírgula, nesse caso, ela está separando os números. O separador decimal é o ponto. E eu vou colocar minha outra série de dados, que eu chamei de B, né? Então, vocês vejam que eu coloco o cursor aqui desse lado direito, né? Vamos chamar aqui o lado direito. Coloco o cursor aqui e clico Ctrl R, e ele vai passar aqui para o console. Então, a minha série de dados que eu chamei de B, a mesma coisa, igual C
abro parênteses, e aí eu tenho meus dados aqui que eu digitei. 4, 4, 5, 6, 7 e 4. Isso está já na memória do R. Se eu quiser chamar esses números, então eu vou fazer o seguinte. Quando eu digitar A, que eu vou fazer Ctrl R, ele vai me mostrar os dados que representam o conjunto de dados A, que está 3, tal, tal. Se eu chamar B, ele vai me mostrar os dados. Então, sempre que eu digitar A, ele vai me mostrar os dados. Sempre que eu digitar B, ele vai me mostrar esses dados. Mas vejam que os dados aqui, eles estão da forma que eles entraram. Eu pedi no exercício que fizesse o rol. O que é o rol? Nós vamos ordenar esses dados em ordem crescente. O comando para isso é esse comando chamado sort. E eu agora atribuí que A vai ser igual os dados ordenados de A. E eu vou também dizer que B é igual os dados ordenados de B. Eu poderia dizer que agora é F, H, não tem problema. Mas por que eu fiz isso? Porque sempre que eu chamar A agora, eu quero que apareça esses dados aqui mais ordenados. Aí está 2, 3, 3, 4, 5, 8, 9. E sempre que eu chamar B, ele vai aparecer os dados de B também ordenados. Então, A é o conjunto de dados ordenado de A e B é o conjunto de dados ordenado de B. Ok, então essa é só a forma de entrada. Eu só fiz isso porque, na verdade, eu queria os dados ordenados, né? Senão, eu deixaria do jeito que está. E agora eu vou aplicar um outro comando que é para pedir um sumário, né? Então, como é que eu escrevo isso? Eu escrevo dessa forma, summary, e aí eu vou pedir o sumário de A. A são esses dados aqui. Ele já me mostra o mínimo, que é o menor valor, primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o maior valor. Então, a gente dá para ver aqui, ó, menor valor é 2, o maior valor é 9, o valor mediano aqui, que é a mediana aqui é 4, né? Aí ele calculou a média, né? E calculou o primeiro quartil e o terceiro quartil, que está aqui entre o 5 e o 8. A mesma coisa para B, eu querendo fazer um sumário de B, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pedir, é só pedir o sumário de B. Ele vai me mostrar o menor valor de B é 4, o maior valor é 7, está aqui. E aí ele calculou as mesmas coisas, a mediana e a média. Lá no exercício eu pedia a mediana, a média ele já calculou aqui, né? Eu pedi que fizesse os dados em ordem crescente, já fez aqui com esse comando sort, né? E, e agora eu pedi também amplitude. O que é amplitude? É sempre o valor maior menos o valor menor. Então eu vou dar só essa informação aqui. Amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo. Veja que eu coloquei hashtag aqui, é só um comentário. Para eu calcular, solicitar o valor máximo, esse comando aqui, max, e vem sempre entre parênteses de qual é a série de dados que eu quero. Quero a série de dados A. Então o valor máximo de A é 9. A gente já tinha visto isso aqui, né? Já tinha visto aqui também, mas digamos que aqui nós só temos 7 dados. Se tivesse 500, 600, então quando a gente pedisse o máximo, ele daria aqui. E eu vou pedir o mínimo, e aqui a gente já sabe que é 2, porque aqui também no sumário já deu 2 e 9. Para eu calcular a amplitude, eu vou chamar amplitude, eu posso chamar qualquer nome, mas eu chamei amplitude, eu coloquei AMPA, que seria amplitude de A. Esse valor, esse nome aqui sou eu que coloco. Mas eu vou dizer que a amplitude de A é igual o máximo de A menos o mínimo de A. Porque o máximo de A está aqui, o mínimo de A está aqui. Ele vai calcular, mas não vai me mostrar. Para que ele me mostre, eu vou pedir AMPA, amplitude de A. A amplitude de A é 7, ou seja, 9 menos 2, que dá 7. Agora eu vou pedir amplitude de B. Também vou escrever da mesma forma. Amplitude de B. Eu chamei ampB, agora aqui igual o máximo de B menos o mínimo de B, né? Ele já calculou, é só eu pedir AMPB e ele vai me mostrar 3, porque o máximo de B é 7, tá aqui, e o mínimo de B é 4. Então, 7 menos 4
3. Agora eu pedi também a moda. O que é a moda? É aquele valor que mais se repete. Então eu tenho uma série de dados aqui, eu vou chamar A novamente. Então sempre que eu digitar A, ele vai me mostrar a série de dados A, 2, 3, 3, 3, 3. Eu quero saber a moda, qual é o valor que mais se repete. Aqui está muito fácil, que eu estou vendo que o 3 repete 2 vezes. Só que se eu tiver uma série de dados bem maior, não dá para ver dessa forma, tão simples. Então a gente pode pedir um table. Esse comando table aqui, ele vai me mostrar que o 2 repete uma vez, o 3 repete 2 vezes, o 4 uma vez, o 5 uma vez, o 8 uma vez e o 9 uma vez. Então, o que repete mais é o 3 aqui, ó, que repete 2 vezes. Então, a moda da série de dados A é 3. Então, vamos ver a moda da série de dados de B. Eu vou pedir B aqui também só para a gente relembrar B. Então, aqui está 4, 4, 4. É claro que vai ver que a moda aqui é 4, né? Mas porque a gente tem uma série de dados pequena. Então, aqui ele mostra que 4 repete 4 vezes, 5 uma vez, 6 uma vez e 7 uma vez. Então, a moda é 4, que repete 4 vezes. Nós pedimos também para calcular a variância da série de dados A e a variância da série de dados B. Então, veja só, como é comando para calcular a variância é var. Então, eu peço a variância de A. Ele já me deu aqui 7,14. E para eu pedir a variância de B, eu vou escrever var B. Então, ele já calculou aqui, e aqui está a variância de B, 1,47. Nós pedimos também o desvio padrão. O comando para calcular desvio padrão é SD. Então, eu peço SD de A, ele já me calculou aqui, e eu peço o SD de B, que é o desvio padrão de B. Então, ele já me calculou aqui o desvio padrão de B, que é 1,2. Agora, nós pedimos também para calcular o erro padrão da média. Então, o R não tem um comando para calcular o erro padrão. Então, nós sabemos que a fórmula para calcular o erro padrão é a raiz da variância dividido pelo número de dados. Então, nós vamos escrever isso daqui. Eu chamei de erro A, esse nome aqui sou eu que coloco. Então, para calcular erro A é igual sqrt é o comando para calcular raiz quadrada. Então, vai ser raiz quadrada, entre parênteses, da variância de A, dividido pelo número de dados de A. É esse comando aqui, length. Né? No inglês não é essas coisas. Né? Então, aqui é o tamanho, ou seja, o número de dados que tem em A. É claro que a variância de A vai ser, onde é que está a variância de A? 7,14, e o tamanho de A aqui são 7 números. Então, ele já calculou, eu vou só chamar o erro de A e o erro padrão de A já está aqui, 1,001. Vamos fazer a mesma coisa para B. Né? Então, o erro de B vai ser a raiz quadrada da variância de B dividido pelo número de dados de B. Então, aqui eu sempre estou colocando B e B. Ele já calculou, vamos só chamar erro de B e aqui está o erro padrão de B. Uma outra coisa que nós também pedimos, né, no exercício é que calculasse o coeficiente de variação. Então, vamos calcular o coeficiente de variação de A e o coeficiente de variação de B. O R também não tem um comando específico para coeficiente de variação, mas nós podemos escrever isso. Então, como é que eu calculo o coeficiente de variação? Eu chamei de CVA. Vai ser igual 100 vezes o desvio padrão dividido pela média. O desvio padrão de A pela média de A. Média, o comando para calcular média é esse aqui, min. Então, ele já calculou o coeficiente de variação de A. Eu vou só chamar. CVA, que é o coeficiente de variação de A, deu 55,02.
E o coeficiente de variação de B é a mesma coisa, é 100 vezes o desvio padrão de B dividido pela média de B. E agora eu vou chamar o coeficiente de variação de B, que deu 25. Bom, esse é o fim dessa primeira aula com os cálculos, né? E nós teremos a próxima, que nós vamos já entrar com outro assunto. Então, espero ter atendido as expectativas de vocês e boa aula. Até a próxima.